Resiliência é a habilidade humana de persistir e perseverar diante das adversidades da vida. No entanto, a verdadeira resiliência não se limita apenas à resistência. Idealmente, ela se manifesta em uma existência tranquila, isenta de sofrimento. É preferível enfrentar os desafios da vida com paz de espírito e serenidade, em vez de lidar com dor e angústia. O caminho para essa forma de resiliência foi cuidadosamente explorado e praticado há mais de 2000 anos na Grécia Antiga, por um grupo de filósofos conhecidos como estoicos. Este vídeo se propõe a desmistificar e examinar a filosofia histórica desses pensadores, oferecendo insights sobre como superar as adversidades e as dificuldades da vida com total calma e serenidade. Se este tema despertou seu interesse, inscreva-se no canal e assista até o final, pois será uma experiência enriquecedora. Eu tenho o meu aqui ao lado, onde registro pensamentos, citações e insights que encontro em vídeos, leituras e livros, contribuindo para o meu desenvolvimento pessoal e evolução. Portanto, aconselho vivamente que tenha o seu caderninho por perto. O estoicismo, uma escola de filosofia fundada na Grécia Antiga, aproximadamente 300 anos antes de Cristo por um indivíduo chamado Zenão de Cítio, atravessou os séculos, contando com representantes notáveis ao longo da história, como Sêneca, Epiteto e o imperador romano Marco Aurélio. Esses filósofos estoicos são conhecidos por enfrentarem adversidades com serenidade e por sua firmeza de caráter inabalável. Esta mentalidade foi cultivada ao longo do tempo e influenciou figuras contemporâneas, incluindo Bill Clinton, Nelson Mandela, Margaret Thatcher e Elon Musk, que reconhecem obras estoicas entre seus livros de cabeceira. O estoicismo surgiu em um contexto de crise na antiga República Grega, quando a sociedade estava em declínio político. Os cidadãos gregos, desiludidos com a política, voltaram-se para o fortalecimento individual, concentrando-se no aspecto moral das atitudes e comportamentos. Esta abordagem estoica permanece relevante em tempos de instabilidade política e incerteza, oferecendo lições sobre como viver melhor e mais feliz em meio ao caos da sociedade moderna. A moral estoica focava no indivíduo e buscava respostas para perguntas fundamentais sobre como viver uma vida virtuosa e alcançar a felicidade. Para os estoicos, o propósito da vida reside na obtenção da felicidade, alinhando-se com uma lei universal, o Logos. Esta força organizadora, a lógica racional por trás de tudo, representa a harmonia e a ordem no universo. Os gregos antigos acreditavam que nada era acidental. Tudo tinha um propósito e seguia esse princípio organizador. Aceitar essa realidade era fundamental para alcançar a felicidade. Assim como os antigos estoicos, a filosofia estoica destaca que a felicidade é alcançada ao viver em conformidade com o Logos, seguindo a lógica racional que governa o funcionamento de tudo. Stephen Hawking, renomado cientista, buscou essa mesma lei universal em suas teorias sobre buracos negros, alinhando-se com a busca estoica pelo Logos. Portanto, viver uma vida feliz, segundo o estoicismo, significa viver em sintonia com a natureza e a ordem universal. Viver de acordo com a natureza, exemplificado pelo comportamento de um lobo, significa agir em conformidade com suas características inatas. No caso de um lobo, isso envolve crescer, desenvolver-se, seguir instintos, habilidades de farejar, caçar, formar alcateias e disputar territórios. Tudo isso compõe a essência de ser um lobo e viver em harmonia com sua natureza. Da mesma forma, viver conforme a natureza humana implica desenvolver nossas habilidades, dons e aptidões físicas, bem como cultivar nossa inteligência, que é um diferencial marcante em relação aos outros animais. A razão, nossa capacidade de pensar, filtrar impulsos e instintos, representa um componente fundamental para o desenvolvimento natural. Tudo o que preserva e promove a vida, a saúde e a força física e intelectual é o que a natureza espera de nós. O homem, impulsionado pela natureza, é orientado a amar a si mesmo e a proteger aqueles próximos a ele, como filhos, parentes e semelhantes. A natureza nos instiga a nos unirmos, formar comunidades e sermos solidários uns com os outros, refletindo a natureza intrinsecamente comunitária do ser humano. O isolamento,
a exclusão e o medo de outros seres humanos causam sofrimento, uma vez que vai contra a inclinação natural de fazer parte de grupos e comunidades. O imperador romano Marco Aurélio, em suas Meditações, destaca a importância de viver de acordo com a natureza. Ele ressalta que, quando alinhados com a natureza, nosso eu interior adota uma postura flexível diante dos eventos, adaptando-se facilmente às possibilidades apresentadas. Essa abordagem envolve não ter predileção por nada predeterminado, mas responder instintivamente ao que se apresenta, convertendo obstáculos a seu favor. O segundo pilar da filosofia estoica reside em viver de acordo com a natureza. E a infelicidade, para os estoicos, surge quando nos afastamos do que é natural. A razão, a inteligência, as virtudes e os valores são componentes essenciais da natureza humana, e viver sem eles é considerado contraproducente. As emoções também são parte natural do ser humano, mas os estoicos enfatizam a importância de submeter essas emoções à análise criteriosa da razão. O exercício da razão acima das emoções leva à ataraxia, uma postura de tranquilidade diante dos eventos da vida, sem se deixar empolgar excessivamente com coisas boas ou afetar demasiadamente com coisas ruins. O bom uso da razão implica compreender a origem das emoções negativas, analisar as preocupações subjacentes e determinar se estão sob controle ou não. As coisas podem ser divididas entre aquilo que está dentro do nosso controle e aquilo que foge do nosso domínio, entre o que podemos influenciar e o que está além de nossa capacidade de mudar. O homem não tem controle sobre aspectos que não dependem dele, elementos que não lhe pertencem. Nesses casos, a atitude adequada é aceitar ou desapegar. Essa perspectiva representa o terceiro pilar da filosofia estoica. É incumbência do homem concentrar-se apenas naquilo que depende dele. Contudo, a quantidade de tempo livre dedicada a isso varia, pois não se trata do que o outro disse, fez ou pensou. A ênfase está exclusivamente em suas próprias ações, visando a justiça, a santidade ou a bondade integral. Marco Aurélio, nesse trecho, aborda o julgamento social e destaca que a preocupação deve restringir-se ao que está sob controle pessoal. Marco Aurélio alerta que tentar controlar as opiniões alheias, agindo de certa maneira para influenciá-las, é ilusório. O conteúdo do pensamento dos outros está além do nosso controle. Um indivíduo estoico não se preocupa com o que os outros pensarão de seus atos, mas sim com a correção de suas próprias ações, agindo em conformidade com seus valores e natureza. Agir para agradar os outros é enganoso, resultando em uma preocupação fútil. O filósofo Epiteto reforça a ideia de que o que os outros pensam ou sentem em relação a nós não tem relevância se agirmos corretamente, alinhados com nossos valores. A morte, inevitável e frequente tema na filosofia estoica, é abordada como a única certeza da vida. O estoico reconhece a impossibilidade de controlar se ficará doente, mas entende que pode escolher hábitos saudáveis para reduzir a probabilidade. Se adoecer, aceita que está fora de seu controle, aprendendo e crescendo com a experiência. O estoico compreende que não pode controlar as escolhas de seu filho na vida, mas pode influenciar a educação que lhe proporciona. Ao aceitar o papel que cada ser vivo desempenha e aprender com as experiências, o estoico mantém a paz mesmo diante do que foge do seu controle. Quando alguém o insulta no trânsito, o estoico reconhece que não pode controlar os pensamentos ou sentimentos dessa pessoa, mas tem o poder de controlar suas próprias reações e sentimentos em relação ao insulto. O que perturba a mente não são os eventos em si, mas os julgamentos que fazemos sobre esses eventos. Epiteto destaca que ele, assim como todos, enfrenta eventos que não pode controlar, mas o que está sob seu controle é como reage a esses eventos. Atribuir significado a cada experiência que vivencio é um desafio, pois o aprendizado muitas vezes permanece obscuro. Não compreendo por que certos eventos ocorrem em minha vida, mas reconheço que fazem parte de um plano maior, além do meu controle.
Essa circunstância, embora desconhecida, é essencial para meu crescimento. Assim, aceito simplesmente, confiando que terá sentido eventualmente. Dar sentido a tudo o que ocorre está além do meu controle. Portanto, devo direcionar minha atenção ao que posso controlar. Focar nas circunstâncias incontroláveis não deve ser minha preocupação. Contudo, o que penso sobre o que acontece está sob meu domínio. Devo concentrar minha atenção nisso. A morte, frequentemente considerada terrível pelo julgamento humano, é na verdade inevitável e além de nosso controle. É um aspecto natural da existência que todos enfrentaremos, sem saber quando. Portanto, é algo que não depende de nós. Devemos aceitar o que está além do nosso controle e zelar pela vida que nos foi dada. Os estoicos, como Marco Aurélio, encaravam a morte como parte inalienável da vida, não temendo-a e aceitando-a serenamente quando chega. A morte é um tema recorrente na filosofia estoica, onde é vista como a finalidade última da vida, a única certeza que temos. Todos nós seguimos em direção a esse destino, com um tempo limitado de vida. Marco Aurélio, assim como outros pensadores estoicos, destaca a importância de não desperdiçar esse tempo precioso com preocupações fúteis. Devemos viver de maneira virtuosa, aproveitando nosso tempo para exercitar virtudes e não adiando a vida, pois a morte é inevitável e imprevisível. Epíteto, outro filósofo estoico, enfatiza que as dificuldades físicas não são obstáculos para a vontade. Mesmo diante de doenças e limitações, a vontade permanece livre. É crucial enfrentar os obstáculos sem permitir que impeçam a realização do nosso papel na vida e a prática das virtudes. A obsessão por fama, riqueza e posses é vista pelos estoicos, como Marco Aurélio, como prejudicial. Essas coisas são passageiras e não devem ser o foco principal da vida. Em vez disso, devemos buscar apenas o necessário para viver bem, evitando tornar-nos escravos de ambições materiais. A reflexão final sobre o valor do tempo limitado é uma provocação para todos. O que realmente vale a pena dedicar nosso tempo? Devemos questionar nossas escolhas e prioridades, pagando o preço por aquilo que verdadeiramente merece nossa dedicação. O tempo é precioso, e dedicá-lo ao que realmente importa é a chave para uma vida significativa. Refletir sobre o que realmente vale a pena dedicar à vida é uma questão crucial. Ao invés de lamentar perdas, devemos adotar a perspectiva de Epíteto. Não perdemos, apenas devolvemos. Na filosofia estoica, a posse é efêmera e nada realmente nos pertence. Seja um filho, um ente querido ou mesmo propriedades materiais, tudo é temporário e, eventualmente, retornará ao todo do cosmos. O desapego estoico ressalta que nossos amados animais de estimação, por exemplo, não são nossos, mas compartilham um tempo conosco. O amor por eles não deve ser condicionado à posse, pois, assim como nós, eles retornarão ao ciclo cósmico. Da mesma forma, a propriedade de terra, ao ser adquirida, representa apenas um direito de uso temporário, não uma posse verdadeira. Epíteto nos lembra que eventos infortúnios podem ocorrer, mas não devemos nos considerar perdedores. O que importa não é o que acontece, mas como interpretamos e julgamos os eventos. A verdadeira liberdade humana, segundo o estoicismo, reside em viver de acordo com nossa natureza, utilizando a razão para controlar as emoções e concentrando esforços no que está sob nosso controle. A vida, vista pelos estoicos como uma oportunidade única, é uma jornada onde somos testemunhas das maravilhas da natureza e das histórias que construímos. Somos atores em nosso próprio drama, seguindo nosso caminho com serenidade. Este vídeo oferece uma introdução a esses conceitos estoicos, e para aprofundar-se recomenda-se explorar as obras principais dessa filosofia. Agradeço por assistir até o final deste vídeo. Espero que ele tenha contribuído um pouco para a sua jornada. Se deseja aprofundar seus conhecimentos, deixe uma pequena lista de obras essenciais da filosofia estoica. Até a próxima!